Muito bem, caro concurseiro, estamos de volta com a nossa aula para o concurso da Prefeitura de Alto Paraíso de Goiás. E nós estamos estudando a Lei Orgânica do município. E hoje nós iremos dar continuidade com a aula de número 2. Iremos tratar ainda sobre as competências do município. Mas antes de continuarmos o nosso estudo, eu queria pedir a você que ainda não se inscreveu no nosso canal, que possa estar se inscrevendo, ativando o sininho da notificação, deixando o seu like, o seu comentário e compartilhando com amigo. Em breve também nós teremos o nosso primeiro simulado de legislação específica para o concurso de Alto Paraíso de Goiás, tratando sobre a lei orgânica e também o estatuto do município, do servidor do município de Alto Paraíso de Goiás. Então, neste momento, vamos iniciar a nossa aula 2, continuando aqui as competências do município. Nós paramos, salvo engano, no inciso de número 12, ou foi o inciso 11, iremos continuar aqui com o inciso de número 13, tá certo? Então, o inciso 13, ele trata aqui sobre abrir, arborizar, conservar, melhorar e pavimentar as vias públicas. Então, nós estávamos tratando sobre as competências do município, daquilo que é competência do município, e temos aqui que uma dessas competências é abrir, arborizar, conservar, melhorar e pavimentar as vias públicas. Então, no tocante às vias públicas, vamos ter essas atividades que podem ser realizadas pelo município. Então, abrir vias públicas, naqueles locais que necessitem para o trânsito das pessoas, dos munícipes, né? Então, será necessário abrir determinada rua, determinada via naquele local. Temos arborizar, que são plantar árvores, né? Deixar as vias de forma mais urbanística ou de forma mais natural, né? Juntamente com as árvores, né? As plantas que podem estar ali fazendo parte da paisagem, né? Natural das vias. Temos conservar, melhorar e pavimentar, né? Que essas três expressões basicamente dizem a mesma coisa, que é sempre melhorar, né? Ou cuidar da manutenção das vias, que no caso, quando existe algum buraco, quando existe alguma rachadura, né? Então, deve ser feita a melhoria, né? A pavimentação ou, nesse caso, a conservação dessas vias. Então, tudo isso é competência do município. Temos ainda o inciso de número 14, que trata de denominar, emplacar e nomear os logradouros públicos e as edificações neles existentes. Então, nós vamos ter, quando já existe determinado lugar, mas ainda não se tem um nome, né? Não se foi dado um nome de forma oficial. Então, nesse caso, é o município que vai tratar de oficializar o nome daquele lugar, tá certo? Ou também de colocar uma placa naquele lugar. Lembrando que isso não é competência dos moradores ou de outras pessoas que podem, não é qualquer pessoa, na verdade, que pode chegar lá e colocar uma placa, né, com o nome de determinada rua. Essas placas, né, esse emplacamento, ele é feito geralmente pela prefeitura, pelo município, tá certo? Então, essa é a competência do inciso 14. O inciso 15 trata de sinalizar as vias urbanas municipais, bem como regulamentar e fiscalizar a sua utilização. Então, colocar placas, sinais, né, que possam ali estar informando e também organizando o trânsito das pessoas e dos pedestres e também dos carros, né, dos transportes que passam por aquele determinado local. Então, isso é competência também do município, a sinalização e a fiscalização da utilização. Agora, o inciso 16, vamos ter autorizar e fiscalizar as edificações, bem como as obras de conservação, modificação ou demolição que nelas devam ser efetuadas, exigindo-se normas de segurança especialmente para a proteção contra incêndio, sob pena de não licenciamento, né? Então, vamos ter aqui
todas as edificações, os empreendimentos que forem feitos no município, eles devem passar por uma autorização e uma fiscalização do município, tá certo? Isso quando, é claro, é feito um empreendimento grande, um edifício de um grande porte, então é necessário que seja autorizado pelo município. Seguindo, vamos ter o inciso 17, né, que trata de zelar pela limpeza dos logradouros e promover a remoção do lixo domiciliar e hospitalar, assim como o seu adequado tratamento, podendo inclusive terceirizar na forma da lei estes serviços. Então, aqui a competência é para limpeza de logradouros, né, limpeza das ruas, limpeza das vias, dos bairros. Tudo isso é competência do município, assim como também a destinação, o tratamento daquele lixo, tratamento adequado daquele lixo, é competência também municipal. Temos ainda que ele pode ser feito por meio de terceirização, tá certo? Então, observe essa observação, essa questão, esse destaque, né? Porque pode também ser cobrado, né? Uma possível questão. O inciso de número 18, vamos ter que conceder licença ou autorização para a abertura e funcionamento de estabelecimentos comerciais, industriais e similares, bem como fixar condições e horários para funcionamento, respeitada a legislação do trabalho. Então, observe aqui uma das competências que são importantíssimas, que sempre são cobradas em provas de competências municipais, é a questão da licença. Licença para funcionamento, né? Para abertura e funcionamento de estabelecimentos, tá certo? Estabelecimentos comerciais ou industriais é uma competência municipal. Agora, não só abertura e funcionamento, mas também o horário de funcionamento. Isso aqui é importantíssimo porque é inclusive um entendimento já simulado, né? Um entendimento já solidificado pelos tribunais, né? Os tribunais superiores, né? Que entendem que para o funcionamento de estabelecimentos comerciais ou industriais, para o horário daqueles funcionamentos, a competência para estabelecer o horário de funcionamento desses estabelecimentos é municipal. Embora exista alguma empresa lá que seja de caráter estadual ou federal, mas quem dita o horário de funcionamento daqueles estabelecimentos dentro do município é o próprio município e não a União ou os estados, certo? Então, isso é importantíssimo, essa competência do município sobre licença, autorização e horário de funcionamento dos estabelecimentos comerciais. Agora, o inciso 19, vamos ter que conceder alvará para o exercício de atividade profissional liberal. Veja que temos a questão da licença, que nesse caso é para estabelecimento, e temos a questão da concessão de alvará. Alvará é para exercício de determinada profissão. Então, vamos ter aí que para profissões liberais, é necessário uma concessão de um alvará por parte do município. O que são profissionais liberais? Os profissionais liberais, geralmente, são aqueles profissionais que podem ter o seu próprio escritório, o seu próprio consultório, né, dependendo da profissão. Então, para que ele possa abrir ali o seu consultório, o seu escritório, né, é necessário a concessão do alvará por meio do município, ok? Agora, o inciso 20, exercer inspeção, né, sobre os estabelecimentos comerciais, industriais e similares, para neles impedir ou suspender os atos ou fatos que importem prejuízo da saúde, higiene, moralidade, segurança, tranquilidade e meio ambiente. Nós vamos ter aqui, né, uma competência que tem a ver com o que a gente entende, com o que a gente, na verdade, com o que o direito administrativo chama de poder de polícia administrativa. Os entes
da federação, que são a União, né, ou os entes da administração pública direta, que são a União, os estados, Distrito Federal e municípios, eles possuem o que se chama de poder de polícia administrativa. Então, dentro desse poder de polícia, entende-se, né, ou está incluso a inspeção, né, nesse caso aí, inspeção como sinônimo de fiscalização, né, fiscalização de estabelecimentos comerciais, industriais e similares. A gente vai ver mais na frente, tratando especificamente sobre o poder de polícia administrativa, mas como esse assunto tem a ver com o poder de polícia administrativa, então eu já vou adiantar aqui o que é esse poder de polícia administrativa, né, que é o poder de fiscalizar e também de apreender, de restringir, né, bens e direitos, tá certo? Então, polícia administrativa, o poder de polícia administrativa é o poder de restringir bens e direitos e também de fiscalização, certo? É diferente do poder da polícia, que são as polícias que nós costumamos ver, polícia civil, penal, aliás, polícia militar, civil e polícia federal, dentre outras polícias que também existem. Esses tipos de polícia que eu acabei de citar são são classificados como polícia judiciária, que é a polícia que tem a competência, em regra, de restringir pessoas. Então veja a diferença: polícia administrativa restringe bens e direitos e polícia judiciária, que é PM, civil, federal, restringe pessoas, tá certo? Então, a polícia administrativa, ou o poder de polícia administrativa, ele pode ser exercido por qualquer agente público, né, efetivo, né, ou em cargo comissionado, desde que esteja legalmente investido, ele vai poder ali, desde que ele esteja em exercício, né, ele vai poder ali aplicar o poder de polícia, tá certo? Então, nesse caso, os fiscais, né, ou os próprios funcionários da prefeitura podem, né, desde que seja a sua função, apreender determinado bem, fechar determinado estabelecimento que esteja funcionando de forma irregular, que esteja funcionando, esteja infringindo determinada legislação municipal ou outra legislação, tá certo? Então, isso é o que o inciso 20 traz aí. Vamos ter ainda autorizar a fixação de cartazes e anúncios, a utilização de quaisquer outros meios de publicidade ou propaganda visual. Então, nesse caso, trata da publicidade que for realizada dentro do município, deve passar pelo crivo, né, nesse caso do município, ok? Agora, o 22 trata de demarcar e sinalizar as zonas de silêncio. O que são zonas de silêncio? São aqueles locais, aquelas regiões que deve ser respeitado o silêncio, né? Geralmente, regiões onde tem hospitais, onde tem unidades de saúde e também onde tem escolas, né? Deve ser respeitado, deve ser considerado zona de silêncio, não deve ter barulho, né? Os carros que passam por ali devem ter o cuidado de não estar fazendo tanto barulho para respeitar as pessoas que estão ali, tá certo? Então, a prefeitura, né, o município, é quem vai colocar sinalizações ali, informando as pessoas, os transeuntes que passarem por ali, que é uma zona de silêncio, certo? Agora, o inciso de número 23 trata sobre disciplinar os serviços de carga e descarga e a tonelagem máxima permitida aos veículos que devam executá-los no perímetro urbano. Então, disciplinar, por exemplo, o limite de carga dos caminhões, das caçambas que carregam, né, determinado volume no perímetro ali dentro do município. Então, eles devem limitar, né, devem estipular qual vai ser, né, os serviços de carga e descarga e a tonelagem, o limite máximo das toneladas que podem ser colocadas nos carros que passarem pelo município, né? É claro, para se evitar determinado risco a quem estiver
passando, né, por perto daquele determinado transporte, certo? Então, é uma competência do município. No inciso 24, temos adquirir bens para a constituição do patrimônio municipal, inclusive aqueles de desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social, bem como administrá-los e aliená-los mediante licitação nos termos da legislação federal. Então, aqui trata de uma forma de aquisição, né, dos bens públicos, que pode ser uma das formas, né, de aquisição. Existem várias formas, mas uma delas é por meio de desapropriação, que é quando o ente público tira a propriedade de um particular por meio de prévia judicialização e geralmente vai utilizar aquela propriedade para um interesse, né, seja ele público, aliás, por uma necessidade ou utilidade pública ou por um interesse social, né? Existe também, né, a forma de administrar ou alienar, que nesse caso alienar significa negociar, né? Essa negociação pode ser por meio de compra, de venda, de troca, né, de um bem público, e para isso é necessário que seja feita por meio de licitação, tá certo? Então é isso que trata aqui esse inciso de número 24, as formas de aquisição de bens públicos e as formas de alienação de bens públicos é competência do município, certo? Agora, o inciso 25 trata de criar, extinguir e prover cargos, empregos e funções públicas e fixar os vencimentos, respeitadas as regras do artigo 37 da Constituição Federal. Então, quando trata dos cargos, né, do quadro de funcionários ou de servidores do próprio município, é o município, né, ou ao município compete a criação dos cargos, aqueles cargos que ainda não existem, ele pode criar, né, extinção dos cargos quando não for mais de necessidade, não for mais necessário a existência de determinado cargo, o município pode extinguir, e também o provimento dos cargos. O provimento dos cargos é a forma de preencher aqueles cargos que porventura estejam vagos na administração municipal. E uma das formas de provisão, digamos assim, dos cargos públicos é o concurso público. Como, por exemplo, esse concurso que vocês vão realizar é uma forma de prover aqueles cargos que estejam vagos na Prefeitura de Alto Paraíso de Goiás. Então, é uma competência do município, conforme o disposto lá no artigo 37 da Constituição Federal. O inciso 26 trata de instituir o regime jurídico do pessoal. Veja, quando você vê essa expressão regime jurídico, sempre associe a estatuto do servidor, tá certo? É a mesma coisa, regime jurídico ou regime jurídico único e estatuto do servidor é a mesma coisa. São apenas dois nomes diferentes, mas que quer dizer a mesma coisa. Esse regime jurídico único é um regime jurídico das normas que são relacionadas ao servidor do município ou do estado ou da União. Na União, por exemplo, nós vamos ter ali a Lei 8.112/90, que é o regime jurídico único dos servidores da União. Então, ou seja, é o estatuto, né, dos servidores da União. Já no caso do município de Alto Paraíso de Goiás, vamos ter o estatuto dos servidores de Alto Paraíso de Goiás, que é, nesse caso, né, o regime jurídico dos servidores, né? Comparado à esfera privada, vamos ter ali a CLT, que são a consolidação das leis trabalhistas, né? Já na esfera pública, nós temos o regime jurídico único, que trata de todas as normas trabalhistas do servidor público, certo? Então é isso que trata o inciso 26. O 27 trata de dispor sobre serviço funerário e cemitério, né, que também é um serviço aqui que está relacionado, geralmente em cada município tem tem o cemitério, tem o serviço funerário, tem o cemitério ou os cemitérios, e nesse caso a competência do município. O inciso 28, temos prestar assistência nas emergências médico-hospitalares de pronto-socorro por seus próprios serviços ou mediante convênios com instituição
especializada. Então, aqueles serviços que geralmente são mais básicos, né, de atenção à saúde básica do município, pode ser realizada pelo próprio município, né, como serviço de assistência, de emergência médica hospitalar e de pronto-socorro, ok? Agora, o inciso de número 29, temos a aplicar penalidade por infração de suas leis e regulamentos, exercendo o poder de polícia administrativa. Veja que a gente, agora há pouco, falamos, né, sobre o poder de polícia administrativa. E agora nós estamos mais uma vez vendo aqui a aplicação de penalidade, né, por infração por meio do exercício do poder de polícia administrativa. Agora, o inciso 30 vai tratar de colocar as contas do município durante 60 dias, gente. Gravem esse prazo, durante 60 dias. As bancas adoram prazo. Eu sempre digo aos meus alunos, as bancas adoram prazo. Então, grave toda vez quando vier um prazo, grave o prazo e sobre o que o prazo fala, tá certo? Então, o prazo está falando de quê? Colocar as contas, né? As contas do município, prazo sobre as contas do município anualmente, né? É outro prazo também que trata de um período, né? Qual o período? É mensal? É trimestral, bimestral, semestral? Não, o período é anual, tá? Então, à disposição de qualquer contribuinte. Então, colocar as contas do município à disposição dos contribuintes. Quem são os contribuintes? Somos nós, né? Cada um dos cidadãos, né? Dos moradores daquele município, são os contribuintes para as contas dos municípios, né? Isso fala da questão tributária, né? Dos impostos que nós pagamos para o município. Então, o município tem o dever de colocar à disposição de qualquer contribuinte durante 60 dias, né? Para quê? Para exame e apreciação, o qual poderá questionar-lhes a legitimidade dos termos da lei. Então, os cidadãos eles têm direito, né, de examinar as contas do município, saber o que foi gasto, né, saber o que entrou nos cofres públicos, que é a receita, saber o que foi gasto, que é a despesa. Então, o município tem direito, os cidadãos têm direito de saber tudo aquilo que é feito com as contas, até porque essas contas são contas públicas. E isso é em obediência ao chamado princípio da publicidade, que está lá no caput do artigo 37 da Constituição Federal. Nós também acabamos de citar aqui o artigo 37 da Constituição Federal. Vamos ter os princípios, né, da administração pública, que um que se destaca dentre eles é o princípio da publicidade, certo? Agora, o inciso 31 trata de regular o tráfego, o trânsito nas vias públicas municipais, atendidas às necessidades de locomoção das pessoas portadoras de deficiência física. Então, a questão do tráfego, né, questão do trânsito municipal é regulamentado e organizado pelo próprio município. E nesse caso, deve-se observar as questões de acessibilidade, as exigências que são feitas pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, certo? Que lá é trazido várias normas que devem ser aplicadas pelos entes públicos no tocante à acessibilidade para as pessoas portadoras de deficiência, tá certo? Então, é isso que traz o inciso 31. O inciso 32, vamos tratar agora de dispor sobre concessão, permissão e autorização de uso dos bens públicos municipais. Os bens públicos municipais, que é o patrimônio do município, ele pode ser utilizado, né, por outras empresas. Ele pode ser, nesse caso aqui, utilizado, as formas de utilização dos bens públicos pode ser por meio de concessão, por meio de permissão ou por meio de autorização, que geralmente é um contrato que é feito, né, e durante aquele contrato, né, pode ser utilizado aquele bem público, tá certo? Nós não vamos nos aprofundar aqui no mérito, porque
teria que ter uma aula exclusiva somente sobre as formas de uso ou de utilização, né, de bem público. Então, nós vamos ficar por aqui. Agora, o inciso 33, vamos ter disciplinar a localização, utilização de substância potencialmente perigosa à vida, à saúde humana e à fauna, nas áreas urbanas e rurais e nas proximidades de mananciais. Então, vamos ter aqui que para a localização e utilização de substâncias que são potencialmente perigosas, né? É também uma competência do município, então ele deve disciplinar a forma de localização e o uso, né? A utilização de determinada substância que seja perigosa para a saúde da vida das pessoas, né? E também para o meio ambiente, tá certo? Então, é uma competência municipal. O inciso 34 trata de proteger e disciplinar a utilização das áreas próximas aos mananciais hídricos que abasteçam a cidade e povoados. Então, aquelas águas que são fontes de abastecimento do povoado devem ser protegidas e disciplinadas pelo município, né? Para que não haja nenhuma contaminação daquela água. O inciso 35, vamos ter assegurar a expedição de certidões requeridas às repartições administrativas municipais para a defesa de direitos e esclarecimento de situações, estabelecendo os prazos de atendimento. Esse inciso trata, mais uma vez, do direito à informação, né? Que é o direito dos cidadãos de serem informados sobre determinado assunto que seja de seu interesse. Então, eles podem entrar com um determinado requerimento na prefeitura e ter uma resposta dentro do prazo estabelecido, tá certo? Então, isso aqui pode ser obedecida, pode ser vista, nesse caso, a lei de acesso à informação, que também é aplicada aos municípios. Agora, o inciso 36 trata de organizar e prestar diretamente sob o regime de concessão, permissão ou autorização os serviços públicos de interesse local. Nós vimos agora há pouco sobre o uso de bens públicos, né, que pode ser por meio de concessão, permissão ou autorização. Agora nós vamos ver os serviços públicos de interesse local, aqueles serviços que devem ser prestados pela prefeitura, mas que por conta muitas vezes da alta demanda, a própria prefeitura, né, de forma direta, ela não consegue, né, dar conta de toda a demanda dos serviços. E para isso, o que é que ela faz? Ela delega determinado serviço a empresas privadas. Então, essas empresas, elas prestam, né, elas formam, juntamente com a prefeitura, um contrato de concessão ou de permissão ou de autorização para prestar determinado serviço, tá certo? Então, por exemplo, serviço de abastecimento de água, serviço de saneamento básico, serviço de coleta de lixo, por exemplo, pode ser feito por empresas por meio de concessão, autorização, permissão, tá certo? Então, é só dando uma pincelada aqui, não dá para a gente se aprofundar muito, né? Mas é mais ou menos isso que trata esses serviços públicos. Ainda temos aqui conceder licença à exploração de táxi, mototáxi e outros transportes alternativos, é também competência do município. O inciso 37, aliás, vamos ter prover de instalações adequadas à Câmara Municipal para o exercício das atividades de seus membros e o funcionamento de seus serviços dentro das condições próprias locais. Isso aqui não tem nada de mais, é apenas sobre o provimento de instalações adequadas para o funcionamento da Câmara Municipal, tá certo? O inciso 38, né, vamos ter utilizar os meios destinados a coibir todos os tipos de poluição ambiental, tá certo? Então, mais uma vez, competência do município, a questão do combate, né, da prevenção à poluição ambiental, ok? Então, nós encerramos aqui a nossa aula de número 2 sobre as competências do município de Alto Paraíso de Goiás. Eu aguardo você na próxima aula. Até lá!